dizer aqui com a Ana, porque o assunto segue praticamente o mesmo, né? Ana, importante essa reportagem aí que você fez, traz dados que nos faz refletir, porque muitas vezes, Ana, a gente fala aqui, faltou freio, porque o motorista não consegue segurar o caminhão porque esquenta a lona de freio, esquenta o equipamento e ele vira passageiro. Mas eu tenho falado isso ao longo do tempo, mas eu não consigo entender. É simples assim a resposta, quer dizer, esquentou o freio, o caminhão fica desgovernado. Às vezes é por justamente isso que o policial falou ali, falta de manutenção, né? Trocar pneu, arrumar os freios, para encarar uma viagem como essa, por exemplo, na Serra do Mar, minha querida. Boa tarde para você, para o Luiz Prestes, bom trabalho, o que você tem para a gente? Boa tarde, Tônia, você que nos acompanha. São dados importantes e a gente entra agora no ao vivo, participa do Voz do Litoral para trazer outros dados. Isso porque hoje, no período da manhã, a Polícia Rodoviária Federal aqui do estado do Paraná realizou uma coletiva de imprensa para trazer um balanço dos sinistros de trânsito desse primeiro semestre de 2024 e alguns dados comparativos também com o mesmo período do ano passado. Olha, Tony, de acordo com os policiais, se continuarem os dados crescendo dessa forma, devemos aí bater novos recordes até o final do ano. Já vou pedir para a gente poder chamar a nossa primeira tela, falando justamente desses dados mais gerais. Quando a gente fala dos sinistros, no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos 3.444 registros, o que subiu para 3.588 no mesmo período agora de 2024. Feridos, 3.799 em 2023 para 3.978 em 2024. Então a gente também registra um aumento. E o destaque, Tony, pelo que foi falado pelos policiais, pelo superintendente, é de fato as mortes que são ocasionadas a partir desses sinistros. Isso porque tivemos 261 em 2023, o que aumentou para 278 em 2024. Um acréscimo, um aumento de 6,5%, 17 mortes a mais. Quando a gente fala dos tipos de sinistros, temos diversas categorias. Por exemplo, a gente tem saída de leito carroçável, temos colisão traseira, colisão transversal, mas um dos destaques que é colocado por eles é a colisão frontal, aquela colisão, né, que é o choque de frente dos dois veículos. E o porquê disso? Apesar de não ser o tipo de sinistro mais recorrente, é o sinistro que mais gera mortes no trânsito. A gente teve no primeiro semestre de 2023, 74 pessoas vitimadas a partir dessa colisão frontal, número que sobe para 93 em 2024. Então, um aumento de 19 registros de mortes a partir da colisão frontal. É o tipo de sinistro que mais gera óbitos nas nossas rodovias. E depois a gente tem um outro destaque que foi feito pelos policiais, que é então atropelamento de pedestres. Tivemos 39 em 2023, número que sobe para 48 em 2024. E eles colocaram a questão da infraestrutura, porque a maior parte desses óbitos ocorre no período da noite. Então, às vezes, pela falta de fiscalização nas rodovias, também acaba contribuindo, infelizmente, para esse tipo de morte. E quando a gente fala do que pode ser feito para controlar um pouco isso, a Polícia Rodoviária Federal tem investido em mais fiscalização. E isso também resultou em novos números, por exemplo, um aumento de 5,3% em flagrantes de ultrapassagens proibidas e de 3,5% nos flagrantes em excesso de velocidade. Por falar em velocidade, a gente tem uma outra tela que traz agora as autuações a partir disso. Também tivemos um crescimento. Em 2023, 81 mil autuações, número que sobe para mais de 83 mil agora quando a gente fala nesse primeiro semestre. Então, esses são alguns dos números que foram colocados pela PRF. Uma outra questão importante das rodovias fiscalizadas, a BR-277 é a que traz o maior número de óbitos, até mesmo pela extensão. Vai de Paranaguá, Foz do Iguaçu, e a gente sabe, eles colocaram, muitas vezes é imprudência do próprio motorista, como a gente acompanhou nessa questão, né, dos motoristas de caminhão, porque às vezes a pista não está molhada, às vezes é em pista simples. Então eles falaram, a PRF faz o trabalho dela, mas é preciso que o pessoal de casa, os motoristas, também tenham essa consciência, porque os números mostram a nossa realidade, Tony. E a gente vê muito caminhão, por exemplo, tombado em reta e na subida.
Às vezes eu fico pensando, mas como que aconteceu isso? O caminhão, ele perdeu, ou se distraiu no celular, ou pegou no sono, não é? Não tem outra explicação, né, que a gente possa entender plausível num motorista acabar tombando o caminhão numa subida de serra, como às vezes acontece aqui. E você mostrou aí, é um conjunto de situações. E velocidade máxima, mínima. Quando se vê uma placa numa rodovia ou na via urbana, aquela placa está indicando uma velocidade mínima ou máxima, não é para enfeitar. Ah, vamos botar aqui 40, que é um número bonito, vamos colocar. Não, é feita uma pesquisa, é feito um estudo para saber qual é a velocidade máxima que dá para desenvolver e a mínima, porque quem anda muito devagar também atrapalha o trânsito, né? Então tem que tomar cuidado, são várias situações, não é, Ana, que a pessoa pode evitar. Além de tudo isso, mesmo o motorista prudente, tem que estar atento, porque pode acontecer uma falha mecânica a qualquer momento. É um equipamento, o carro, o caminhão, a moto, a bicicleta, é um equipamento. Pode quebrar alguma coisa em qualquer momento, que independe daí dele ter habilidade ou não na condução daquele meio de condução, no meio do veículo que ele utiliza, né, Ana? Com certeza, né, Tony? Eu acho que tem duas questões fundamentais, né, nesse conjunto desses sinistros. Primeiro, como você disse, estar com um veículo regularizado, né, tudo em dia, para que a gente consiga, de certa forma, evitar essas falhas mecânicas, ainda que em algumas situações acabam acontecendo mesmo com tudo regularizado. E aí uma segunda questão é ter essa prudência por parte dos motoristas, né? A gente cuida do nosso, mas tem cuidado que está acontecendo também do nosso lado ali na via, na rodovia. Então é muito importante ter esse cuidado de fato para que a gente consiga, de certa forma, evitar e diminuir esses dados, né? Como os policiais colocaram, se continuar desse jeito, a gente vai chegar aí no final do ano com um número muito maior do que foi registrado, por exemplo, em 2023 por completo. A gente está falando do primeiro semestre de 2024. Então essas recomendações, esses cuidados são mais que necessários quando a gente fala em veículos nas nossas rodovias, Tony. Muito bem, minha querida, muito obrigado. Parabéns mais uma vez aí pela reportagem completa e bom trabalho para você e para o Luiz, tá legal?